Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Invisível e nós estamos na página do Facebook Rema Palavra Revelada. Eu sou o pastor Valmir Reis e tenho certeza que o Senhor Deus está junto conosco. Abra seu coração e permita que Ele fale dentro de você. A palavra de Deus, ela é poderosa para mudar e transformar a vida de todos aqueles que desejam mudar a sua vida. São 19 horas e 59 minutos. Falta um minutinho para 20 horas. Nós já estamos aqui dando boa noite para todos os meus irmãos e amigos. Amém? Com prazer muito grande de podermos participarmos juntos dessa live. E hoje é quarta-feira. Quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024. Você acredita que eu estou na cabeça de 2023? Mas nós estamos em 2024. E temos certeza que Deus, amém, vai falar conosco. Porque hoje é noite de escola de discípulos. Escola de discípulos, a nossa escola de discípulo, amém? Na internet, nós temos a presencial, né? A nossa escola de discípulo presencial, aos domingos, amém? Às 18 horas, temos o nosso culto, depois temos a escola de discípulos. E você é nosso convidado para participar da escola de discípulo. E às terça-feira, em Cubatão, nós temos nosso culto profético, nosso culto rema, amém? Nosso culto, nossa reunião rema, nossa reunião profética, a palavra revelada, amém? Oração, campanha, e Deus vai falar conosco, amém? Às terça-feira, ali em Cubatão. Pessoal, vai se aproximando. Hoje nós vamos tratar na continuidade do livro de Efésios, capítulo 6. Nós estamos do versículo 10 até o versículo 14. Do 10 até o 14. E eu já vou ler, amém? Nós vamos recapitulando aos poucos e o pessoal vai entrando, tá certo? Efésios 6, do 10 ao 14, você já abre aí, enquanto eu vou dar o meu boa noite aí para os primeiros que estão entrando aí. Boa noite, Ana Magalhães, a paz do Senhor Jesus. A Ana tem aberto a live, graças a Deus. Sérgio, boa noite, Sérgio, a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, Magali. Agora é o Sérgio e a Magali que representam São Vicente. A Ana representa Santos, amém? E o pessoal de Cubatão ainda, pessoal de Cubatão, é tudo devagar, mas daqui a pouco eles estão aí, também, amém? Pessoal, vamos ver então aqui, Efésios 6, versículo 10 até o 14, que diz assim: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, pegue agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem, eu estou indo até o 16, e levem sempre a fé como escudo,
para poder se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. E o 17, recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. 18, façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Amém. Graças a Deus, né? Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Está aí a palavra do versículo 10 até o versículo 18. Amém? Já fui lendo e trazendo para vocês aqui. Boa noite, Adélcio! Adélcio, boa noite na paz de Jesus Cristo. Boa noite, Vicentinho! Vicentinho do Crato, lá do Ceará. Até que enfim, Vicente, o calor chegou aqui na Baixada Santista. Tem feito um calor fresquinho, né? Graças a Deus. Mas pelo menos parou aquela chuva chata. Apesar que a promessa agora para esses dias é passar uma frente fria por aqui, né? Mas pelo menos nós estamos vendo o sol aí aparecer. Amém? Não está igual o Crato, mas tá melhorando, né? Está melhorando. Porque aí vocês estão sendo privilegiados com o calorzinho. Amém. Graças a Deus. Pessoal, tá aí. Efésios 6, do 10 ao 18, foi onde nós lemos. Vamos recapitular. Amém? Nós estamos estudando até o versículo 24 de Efésios 6, do 10 ao 24. E tem como tema a mais terrível batalha mundial. Esse é o tema, amém, desse capítulo, né? Dessa parte do capítulo 6, que vai do versículo 10 ao 24. Aí nós começamos a falar, amém? Tá? Falamos da introdução, a primeira introdução, e aí começamos o tópico. Primeiro tópico é onde nós estamos. O inimigo contra quem lutamos essa batalha. Amém? Quem é esse inimigo? É o que nós estamos aprendendo. Amém? Aí eu entrei na introdução, já falei a introdução, e depois, amém, coloquei mais 2 subtópicos, né? Mais 2 subtópicos. Em primeiro lugar, ele é o inimigo invisível, e em segundo lugar, é o inimigo maligno. Foi aonde que nós paramos. Amém? Então tá aí. Então tá aí. Amém? Até onde nós estudamos na semana passada. Vicentinho está falando que no Crato ainda continua quente. Rapaz, aí no Crato é uma benção, viu? Eu ia me dar bem nesse clima aí de quentura, porque esse clima de frio aqui, meu Deus do céu, é muito chato. Amém? Eu não gosto de frio. Mas eu gosto do fresco, né? Nem muito quente, nem muito frio. Eu gosto do equilíbrio. Boa noite, Cristina Espósito. Pelo menos apareceu uma de Cubatão, né? O povo de Cubatão não estava aparecendo aqui. Pelo menos uma de Cubatão apareceu. Ah, apareceu a Beth. A Beth também está aí, graças a Deus, né? Amém? Pelo menos 2 já estão juntas aí. Então vamos lá. Vamos lá para o terceiro subtópico. Amém? Terceiro subtópico. Quem é o nosso inimigo? Amém? O que ele age? De que maneira que ele age? Quem é ele? Amém? Nós já identificamos, né? Lúcifer, Satanás, Diabo, tem vários nomes, não é verdade? Tá? Mas esse é o nosso inimigo. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra seres humanos, mas é contra espíritos que oprimem seres humanos para nos confrontar e nos atacar. Amém? E a gente precisa ser esperto. Essa que é a verdade. Vamos lá. Quarto subtópico, ou quarto ponto, como você quiser. Em quarto lugar, o nosso inimigo é um inimigo persistente. É um inimigo persistente. Olha, Paulo fala assim, ó, e havendo tudo feito, permanecer firmes. Por que permanecer firme? Porque ele não vai desistir de te atacar.
Amém? Eu tenho uma notícia meia dura para te dizer, tá? O inimigo vai conviver na tua vida e te atacando até o último dia da tua vida nessa terra. Amém? Esse mundo não pertence a nós. Esse mundo pertence a ele. Esse sistema pertence a ele, tá? Enquanto nós estivermos aqui, somos forasteiros. Estamos de passagem. Amém? Porque esse mundo não pertence a nós, tá? Então, nós estamos no território dele. Nós estamos no mundo do diabo, no mundo de Satanás. Então, esse território é dele. Então, você pode ter certeza que ele vai te confrontar, amém? De uma forma sistemática até o último dia da nossa vida. Não só você, a mim também, todos nós. Ele vai nos atacar. Então, fique sabendo, o inimigo é persistente. Por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte, ó, você fez tudo, então permaneça firme. Firme, porque vão vir novos ataques contra a tua vida. Ele sempre estará, amém, agindo de uma forma diferente para te atacar. Então vamos lá. O comentário. O diabo e suas hostes não exarilham suas armas. Ao ser derrotados, eles voltam com novas estratégias. Amém? Nem sempre ele usa a mesma arma. Ele está sempre mudando as armas quando vai lutar contra a gente. Então, quando ele perde com uma, ele vem com outra. Essa aqui é a verdade. Tá? Foi assim com Jesus no deserto, onde Jesus foi tentado. Elias fugiu depois de uma grande vitória. Elias fugiu depois de uma grande vitória. Né? Ele obteve vitória contra Acabe e o seu reino, amém? Contra Jezabel. E aí, quando Jezabel vai contrapor Elias tem que fugir. Por quê? Porque, amém, ela veio com toda a força para contra-atacar contra Elias. Então ele teve que fugir, mesmo depois de uma grande vitória. Sansão foi subjugado pelos filisteus depois de vencê-los. Amém? Tá? Sansão foi subjugado pelos filisteus depois de vencê-los. Davi venceu exércitos, mas caiu na teia da luxúria, do pecado do adultério, da prostituição. Pedro caiu na armadilha da autoconfiança. Então, o inimigo tem vários tipos de estratégia. E ele vai, amém? Ele vai encontrando na nossa vida brechas, onde está a nossa fraqueza, onde estão nossas falhas, e ele vai, aos poucos, né, penetrando na nossa vida e percebendo onde ele pode nos atacar. Então, ele não desiste, ele é insistente. Assim como Deus não desiste da gente para nos abençoar, amém? E para nos conduzir em triunfo, o diabo também não desiste da nossa vida. Tá? Vou dar uma olhadinha lá em Lucas 4,13. Lucas 4,13. Se você ler Lucas 4, amém? Você vai ver as várias maneiras que o diabo atacou Jesus. Em Lucas 4,13 diz assim, ó, quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Isso quer dizer que ele ia voltar. Amém? Ele foi embora por algum tempo. Isso significa que ele ia voltar. Tá? Então, ele acabou aquele momento de tentação, aquele período de tentação, ali no deserto. Acabou aquele momento. Amém? Mas ele não desistiu. Ele se manteve firme na tentação. E ele foi até a cruz com Jesus. Tá? Quando aquele homem diz para Jesus assim, olha, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz aí, salva-te a ti mesmo. Quem você acha que estava falando pela boca daquele homem? O diabo, meu irmão. O diabo estava falando pela boca de Jesus ali. Amém? Ali Jesus foi tentado também, ali na cruz. Até o último dia de Jesus nessa terra, amém? Antes da sua morte,
ele foi tentado, até o último momento, até a última hora, tá? Então, por esse momento aqui, por esse período de deserto, Jesus foi tentado e o diabo deixou ele por aquele tempo. Mas o texto diz, foi embora por algum tempo. Amém? Se você ler a história, você vai ver que ele vai atacar Jesus novamente em outros momentos do ministério de Jesus. Tá? Então o diabo ele é persistente. O nosso inimigo é persistente. Tá? Ele não desiste facilmente. Em quinto lugar, é o inimigo numeroso. Tá? Do versículo 12 de Efésios 6, tá? Efésios 6, versículo 12, diz assim, ó, Efésios 6, versículo 12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Amém? Isso aqui é um exército bem organizado. Tá? É muito. A Bíblia diz que o diabo levou a terça parte do céu junto com ele. Amém? Caiu com o diabo na terra, a terça parte dos anjos veio com ele. Esses anjos são os demônios que hoje, amém, atacam a nossa vida. Esses demônios fazem parte desse exército aqui, ó. A Bíblia chama de forças do mal, né? A Bíblia chama de contra forças espirituais do mal, a Bíblia chama, tá? Elas vivem nas alturas, amém? No ar, governo do ar, tá? Chama de governos, chama de autoridade, chama de poderes, amém? Tá? Poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Quer dizer, isso aqui é a hierarquia, a hierarquia que existe entre os demônios, tá? Tá certo? Depois talvez a gente vai estudar um pouco sobre a hierarquia do reino de Satanás, tá? Mas é muito importante você saber disso, tá? Então, amém? Não é ele sozinho, ele tem um exército, ele tem muitos demônios com ele, é numeroso, é um inimigo numeroso, essa aqui é a verdade. Paulo fala de principados, poderios, príncipes deste mundo de trevas e exército espirituais do mal. O diabo e seus anjos estão tentando, roubando e matando pessoas em todo o mundo. Eles são numerosos. Não podemos vencer esses terríveis exércitos do mal sozinhos, nem com nossas próprias armas. Tá? Então, enfrentar o diabo e os seus anjos, seus demônios, amém? Tá? Você precisa muito de Deus e da sua força. Você precisa aprender a agir, a ter a habilidade de todo o equipamento que Deus colocou à nossa disposição. Essa aqui é a verdade. Tá? Você precisa aprender a manejar as armas espirituais que Deus tem colocado à nossa disposição. E essas armas não são carnais. Amém? São espirituais. E outra coisa, são poderosas em Deus. A palavra de Deus diz que são poderosas em Deus. Então, a gente precisa aprender a lidar com essas armas para poder enfrentar esse exército que é muito numeroso. Tá? Só que também nós temos um exército muito numeroso do nosso lado, que é os exércitos de Deus. Amém? Deus também tem seus anjos à sua disposição e à disposição do seu povo, da sua igreja. Então, amém? Nós temos que aprender a trabalhar com tudo aquilo que Deus coloca à nossa disposição. Inclusive os anjos que Deus colocou para nos servir. Tá certo? Então, em quinto lugar,
o inimigo ele é numeroso. Então, nós aprendemos, em quarto lugar, que o inimigo é persistente, e em quinto lugar, que o inimigo é numeroso. Em sexto lugar, é o inimigo oportunista. É o inimigo oportunista. Aí vem o versículo 11 e o versículo 14. Versículo 11 diz assim, ó, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Amém? Tá? Ele vai viver montando armadilhas em cima de você e de mim, de nós. Tá? Ele vai criar meios de nos pegar. Tá? Então, ele é oportunista. Ele vai esperar o momento certo, a oportunidade certa para nos pegar. Tá? Se você quer saber como o diabo trabalha, eu vou dar uma dica para você. Comece a assistir, amém? Sabe, mais documentário. Passa muito na National Geographic, amém? Passa muito ali dos predadores selvagens, amém? Predadores da África, tá? Cobra, leão, amém? Hiena, tá? O diabo muitas das vezes trabalha como uma hiena, oportunista, né? O leopardo vai lá, faz a caça, ele caça, a hiena vem em bando, expulsa o leopardo e ela fica com a caça. Oportunista, amém? Ele é oportunista. Então, os predadores da África, os predadores, aqui no Brasil também tem a onça, né? Amém? Mas procura ver essas reportagens que falam sobre os predadores, que é exatamente a maneira de Satanás, amém, agir. Amém? Tá? Às vezes o diabo não é à toa que ele é chamado como o leão que ruge em volta da nossa vida. Amém? Porque os leões sabem criar armadilhas para pegar suas presas. Tá? Então é muito importante você estudar um pouquinho os predadores, porque são maneiras de nos ensinar como o inimigo trabalha. O versículo 14 diz assim, ó, portanto estejam preparados. Amém? Portanto estejam preparados. No versículo 11, manda você ficar firme. Amém? Contra as armaduras. No 14, amém, manda você estar preparado. Tá? Aí dá mais duas armas para nós. Ó. Usem a verdade como cinturão e vistam-se com a couraça da justiça. São duas armas que nós temos que ter. Tá? Esse é o 11 e o 14. Vamos para o comentário. Tá certo? Vamos lá. O comentário diz assim, ó, mesmo depois que o vencemos, precisamos continuar firmes, porque eles sempre procuram um novo jeito de atacar. Amém? Quando o crente deixa de usar toda a armadura de Deus, ele encontra uma brecha, entra e faz um estrago. Amém? Quando o crente deixa de usar toda a armadura de Deus, ele encontra uma brecha, entra e faz um estrago. Não podemos ter vitória nessa guerra se não usarmos todas as peças da armadura. Não podemos permitir que o inimigo nos encontre indefeso. A gente não pode ser bobinho. A gente não pode ser bobinho. Amém? Achar que o diabo é bonzinho, não. Tá? A gente precisa ser esperto. E a gente precisa criar meios de resistência. Por isso que nós temos que aprender a questão da armadura de Deus. Precisamos aprender como lidar com elas. Tá? Precisamos aprender. A gente não pode se tornar uma presa fácil de ser, amém, conduzida por Satanás. Satanás não pode querer conduzir nossa vida do jeito dele, não. Ele não tem esse direito. Então nós temos que criar meios de defesa contra ele. E nós temos, tudo o que nós precisamos está à nossa disposição. Amém? Deus vai nos ensinar. Agora a gente tem que querer.
Amém? Tem que querer. Querido, tudo com Deus, tudo que você precisa da parte de Deus, tem que ter o querer da tua parte. Deus não faz nada se você não quiser. Amém? Tá? Quando Jesus chama os discípulos, ele fala assim, ó, quem quiser vir após mim. Amém? Ó, quem quiser vir após mim, tem que ter o querer. Amém? Tá? Então Deus vai te ensinar se você quiser que Ele te ensine. Então você precisa pedir para o Senhor te ensinar. Amém? A usar a inteligência, a usar os meios que Ele te dá. Amém? Te capacitar a usar a armadura. Amém? Para quê? Para que você possa estar firme e vencer quando as hostes do maligno te tentar e vier contra você. Tá? O diabo e suas hostes buscam uma estratégia para nos atacar de súbito, sem nenhum aviso, sem nenhum sinal de tempestade. Amém? O diabo não vai te dar aviso quando vai te atacar. E ele não diz quando que ele vai aparecer na tua vida. Ele simplesmente aparece. Amém? Tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Quando uma pessoa está debaixo da influência de Satanás, sabe, ele cria meios de provocação. Amém? Uma pessoa debaixo da influência demoníaca, tá? Para o diabo atingir você, ele vai usar esse tipo de pessoa. Verdade. E esse tipo de pessoa, amém? E muitas das vezes até crente, viu, irmãos? Até líder de igreja. Até pastor o diabo usa, né? Pastor, Amém? Se não vigiar, tá? Usa para ir contra você. E você tem que ser esperto. Você tem que identificar, tá? Porque tem pessoas que têm facilidade de dar lugar para o diabo. Por quê? Porque ainda não nasceu de novo. Tem muita gente que não nasceu de novo, né? Não nasceu de novo. Deixa eu colocar aqui o versículo, amém? Efésios 4, 26 e 27. Vamos recapitular. Nós já passamos por ele, né? Mas vamos dar uma recapitulada. Assim, ó. Aqui, ó. 24. Oh, desculpa. 26 e 27. Efésios 4, pastor? Efésios 4, 26 e 27. Ó. Olha o que diz. Você não sabe lidar com essa raiva que vem em você? Tem que aprender a lidar. Amém? Amados, vou fazer 40 anos de evangelho. Tá? Não foi fácil para mim aprender a lidar com algumas coisas. Tá? Mas eu aprendi a lidar com as armadilhas que Satanás cria na minha vida. Aprendi. Amém? Principalmente na questão de provocação. Tá entendendo? Porque tem provocação que vem de pessoas que você entende que não deveria vir. Mas aí é que está a estratégia do diabo. A estratégia do diabo é exatamente isso. Amém? É exatamente isso. É criar um meio, por meio de alguém, amém, que você acredita que não deveria vir por ele, e por essa pessoa que vem. Amém? Por quê? Porque é o meio de atingir o teu emocional e deixar você com raiva, furioso, inconformado. Amém? Então, amados, tem coisas que vocês precisam ter controle, tem que ter domínio. E eu evito cair na raiva, porque eu sei o perigo que é a raiva. A gente com raiva, amém, faz exatamente o que o diabo quer. Cai na armadilha, né, pastor? É uma armadilha, amém? Então, a gente precisa enxergar as coisas, perceber a provocação e não cair. É difícil? É difícil. Amém? Sabe? Mas tu tem que controlar a tua carne. Tem que controlar as tuas emoções. Amém? Fazer de conta que não está acontecendo nada. E buscar de Deus uma saída para essa situação. Tá? Porque essa é a arma. A arma está na mão de Deus. Agora, você precisa aprender a lidar com isso. Porque o diabo, se
toda vez que você cair na raiva, amém, o diabo vai continuar insistindo nessa tua fraqueza. Porque essa tua fraqueza, ele já percebeu que você não sabe lidar com ela. Amém? Tá? Controlar a raiva dentro de você não é uma coisa fácil. Mas você precisa aprender a controlar a raiva para você vencer o diabo. É verdade. Olha que dia aqui, ó. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem. A probabilidade de pecar é muito grande. É muito grande. Amém? Agora, você tem que ter discernimento para entender, amém, que aquilo é uma provocação. É uma provocação. Sabe? É uma provocação. E o próprio Deus vai transferir essa raiva para o provocador. O provocador, amém, é que vai cair no laço que ele criou para você. Isso mesmo. Agora, tem que ser inteligente. Tem que agir com inteligência. Amém? Percebe? Porque o diabo é muito inteligente. Tá? E aí o que acontece? Você fica com a raiva, sustenta a raiva, alimenta a raiva, e aí fica fazendo loucuras. E aí Deus não pode agir. Amém? Deus não coloca a mão naquilo que você coloca a mão. Deus não coloca a mão naquilo que você coloca a mão. Quando você coloca a mão numa situação, amém? Deus não vai com você. Deus deixa você sozinho. Porque você vai ter que aprender a lição. Você vai ter que aprender a lição. Tem gente que aprende a lição com dor. E tem gente que aprende a lição sem dor. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu já tive muitas dores para aprender as lições que eu sei hoje. Então hoje, amém, eu faço de conta que não está acontecendo nada. Eu faço de conta e jogo, amém, eu não tenho tempo a perder. Eu faço como Neemias, eu tenho uma grande obra para fazer, não vou perder meu tempo com as tuas provocações. Não vou perder meu tempo, amém, com as tuas provocações. Não vou perder meu tempo, sabe, amém, com você, Satanás. E muitas das vezes é a pessoa, não é o diabo. É a pessoa que está sendo usada pelo diabo. Amém, mas nós sabemos que é o diabo que está ali. Ela simplesmente se deixou levar. Tá? E olha o que diz o versículo 27. Numa versão mais moderna, mais antiga, diz assim, não deis lugar ao diabo. Nessa versão moderna diz assim, ó, não dei ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Amém? Não dei ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Não dá gostinho para Satanás. Sabe? Não dá o gosto para o diabo. Não dá o gosto. Meu irmão, aprende a ficar de boca fechada. Aprende a controlar teus nervos. Aprende a controlar tua raiva. Aprende a controlar sabe, aquele desejo de justiça que você tem. O Senhor é a tua justiça. O Senhor é que vai operar justiça na tua vida. Acalma o teu coração, tranquiliza o teu coração. Deixa o diabo morrer de raiva. Não é você que tem que morrer de raiva. É o diabo que tem que morrer de raiva. E as pessoas se deixam usadas por ele. Amém? São eles que têm que morrer de raiva. Não é você. Não é você que tem que morrer de raiva. Amém? Tá? Então, se você der uma brechinha pro diabo, não tem como Deus agir na tua vida. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Se você quer usar as armas que o diabo está usando contra você, então não conte com Deus. Amém? Não conte com Deus, porque Deus não vai entrar nessa briga, não. Agora, se você aprender a agir com sabedoria, amém? Discernimento, inteligência, se guardando, se protegendo, amém? Tá?
me provocou, fez isso, fez aquilo, é um desaforo, é isso, é aquilo, amém? Não tenho tempo a perder com isso. Não vou gastar o meu tempo com isso, amém? A minha paz é muito valiosa. Eu não troco a minha paz, sabe, por essas porcarias, amém? E cair com as tuas provocações, que eu fico com a minha paz. Essa que é a verdade. Amém? Então tá, esse é o quarto ponto. Então vamos lá. Alistamos algumas, a seguir, algumas dessas interferências do diabo na vida do povo de Deus. Tá? Lucas 8:12. Tem alguns versículos aqui que eu vou compartilhar com vocês. Amém? E a gente vai ler, porque eu acho interessante ler. Mesmo que a gente gaste um tempo aqui, eu acho interessante ler. Amém? Lucas 8:12. Vamos dar uma lida lá. Vamos ver qual é a lição que tem ali. Lucas 8:12. Isso. Você procura Lucas 8:12, pastor? Tá, pastor. Eu vou procurar Mateus 13. Ler na linguagem de hoje. Qualquer uma. Na de hoje, então. Né? Acho que fica mais claro, né, pastor? Pode ler. Lucas 8:12? Isso. Tá aqui. 8:12, né? Isso. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas para que não creiam e não sejam salvos. Amados, preste atenção. Isso está acontecendo muito com o povo evangélico. Tá? O crente vai para o culto, recebe a palavra de Deus, tá? Mas ele não vai com a intenção boa de aplicar. Tá? Tá na hora de você começar a mudar a tua linguagem na hora de ir para o culto. Tá? Tá na hora de você mudar a linguagem. Amém? Tá? Quando você vai para o culto, você simplesmente fala, eu vou para o culto. Vou para o culto adorar a Deus. Amém? Você vai para o culto adorar a Deus? Você está certo. Amém? Mas acrescenta na linguagem o seguinte. Eu quero saber de Deus o que Ele tem para mim. Amém? Para mim aplicar essa semana. Porque toda palavra do domingo, principalmente domingo, amém? Ou toda palavra que você recebe num culto, numa reunião na igreja, é para você aplicar ela. Então você tem que sair com ela mastigando ela. E o que está acontecendo é que o diabo está roubando a palavra do coração dos crentes por causa da negligência que faz com o culto. Acaba o culto, o crente já esquece o que foi pregado. Amém? Ele não sabe o que ele vai aplicar durante a semana. É um péssimo hábito que os crentes evangélicos dessa nação têm. Amém? É pegar a palavra e não aplicar no seu dia a dia. O que você está fazendo na igreja? O que você está fazendo numa escola como essa? Amém? Você tem um caderninho à parte aí para anotar o que você vai ter que aplicar na tua vida? Você leva uma caderneta, um caderninho, amém? Sabe, para você escrever o que você vai aplicar depois do culto, durante a semana, na tua vida? Não, amém? Não, porque você leva os cultos como se fosse, sabe, uma rotina na tua vida. Você ainda não entendeu, amém, o propósito maior de participar de um culto, amém? É procurar saber o que Deus está falando e aplicar na tua vida. Você tem que aplicar o que está sendo ensinado, o que está sendo pregado no culto. Senão, querido, não tem sentido. Senão a tua vida não anda, não funciona. Amém? E aqui diz que o inimigo roubou a palavra de Deus do coração da pessoa. Então, muitos ensinos, muitas palavras
que foram roubadas dos corações. Amém? Quantas palavras foram roubadas do teu coração? Sabe? Se eu perguntar aqui, vou perguntar aqui para você. Amém? Tá? O que você aprendeu domingo e você está aplicando na tua vida essa semana? O que você aprendeu domingo no culto e você está aplicando essa semana na tua vida? Os irmãos de Cubatão que tiveram ontem da igreja. Amém? O que você aprendeu ontem que você está aplicando hoje na tua vida? Deu para entender? E o que eu ensinei ontem foi bem parecido. Foi um resumo do que eu estou passando para vocês aqui hoje. Tá? Então você precisa, amém? Você precisa aprender a lidar, amém, com a semente que Deus te dá. Cada culto que você for, é uma semente que Deus está te dando. E essa semente tem que germinar na tua vida. Senão o diabo vai roubar a semente do teu coração. Essa aqui é a verdade. Vamos lá. Mateus 13, 24 a 30. Pastora Renata vai procurar para mim Zacarias 3. Zacarias 3. Do 1 ao 5. Segura aí, tá? Vamos lá. Mateus 13, 24 ao 30. Diz assim. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como o homem que semeou sementes boas na sua terra, o joio e o trigo. Amém? Onde que foi, pastor? Tá? Desculpa. Que você leu aí agora? Mateus 13, 24 ao 30. E o que eu pedi para você é Zacarias 3, do 1 ao 5. Então vamos lá. Esse é o versículo 24. Amém? O reino do céu é como o homem que semeou sementes boas na sua terra. Então, a palavra de Deus é uma ótima semente. Ela vai produzir o fruto que você precisa. Versículo 25. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo. Semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Amém? Querido, o joio, em matéria de planta, ele é tão parecido com o trigo. Amém? Tá? A diferença é que o trigo tem sementes, que é o trigo, e o joio não tem sementes. O joio não produz semente, porque o joio não tem semente. Amém? É só planta, mas é uma planta parecida. Tá? E você só vai identificar o joio do trigo no tempo da colheita. Então, antes da colheita, os dois parecem igual. Amém? Mas quando chega o tempo da colheita, você consegue identificar o que é o joio e o que é o trigo. Tá? O joio é chamado de uma erva ruim e o trigo é chamado de uma erva boa. Tá? E o inimigo foi lá e plantou o joio. Vamos lá. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Por quê? Porque o joio não tinha trigo. Amém? Tá? Apareceu as espigas, a planta cresceu, tinha até espiga, tá? Mas não tinha semente, não tinha trigo. Tá? Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Alguém disse assim: foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixe o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranque primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimados. Chegou o tempo do juízo. Amém? Depois colhe o trigo e ponha no meu depósito. Tá?
E aí é que vem a pergunta. O joio e o trigo estão no mesmo lugar. Amém? Dentro da igreja. São parecidos, né, pastor? Foram plantados na mesma terra. Só que o diferencial é o fruto. Amém? E aí vem a pergunta para você. Você é uma semente plantada por Deus? Ou você é uma semente plantada pelo inimigo? Que tipo de semente tem no teu coração? Amém? Pelos frutos se conhece a árvore. Você é joio ou você é trigo? Uma boa pergunta. Amém? Tá? Ainda que a lição aqui significa que o inimigo se mete, amém, na nossa vida para semear o joio. Amém? Para atrapalhar o nosso crescimento. Tá? E a gente precisa tomar todo cuidado. Amém? Todo cuidado. Porque na hora da colheita, amém, é que vai ser identificado quem é joio e quem é trigo. Eu não posso acusar ninguém de ser joio. Amém? Tá? Mas eu posso identificar pelos teus frutos. Então comece a produzir fruto. Para você mostrar que você é trigo, que você não é joio. Tá certo? Vamos lá. Zacarias 3, do 1 ao 5. Zacarias 3, do 1 ao 5? Isso. Em outra visão, Deus me mostrou o grande sacerdote Josué, que estava de pé em frente do anjo do Senhor. Satanás estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: que Deus o condene, Satanás, que o Senhor, que escolheu Jerusalém, o condene. Esse homem é como tição tirado do fogo. Até o 2, né, pastor? Até o 5. Até o 5. Josué, vestido com roupas sujas, continuava de pé em frente do anjo. Aí o anjo disse aos seus ajudantes que tirassem a roupa de Josué e depois lhes disse: assim eu tiro os seus pecados e agora vou vesti-lo com roupas de festa. Em seguida, o anjo mandou que os seus ajudantes pusessem na cabeça de Josué um turbante que havia sido purificado. Eles puseram o turbante na cabeça dele e o vestiram com roupas de festa. E o anjo do Senhor continuava ali de pé. Amém? Amém. Tá? Satanás acusa, né? Em Lucas nós aprendemos que o diabo furta a palavra de Deus. Tá? Em Mateus nós aprendemos que o diabo semeia a palavra. Tá? Semeia o joio no meio do trigo. E aqui nós estamos aprendendo, amém, que o diabo se opõe ao pregador, se opõe ao pastor, se opõe ao líder da igreja. Ele se opõe, amém? E ele trabalha para ficar acusando, difamando, amém? O diabo trabalha muito nessa questão. E a gente precisa ser prudente, tomar cuidado, amém? Porque o pastor, o pregador, pode ter fraquezas, pode ter problema, amém? Mas nós vemos aqui que o Senhor tratou com o pregador, com o sumo sacerdote. O Senhor foi lá e limpou ele, purificou ele, amém? Só que o diabo estava lá, se opondo a ele. E Deus veio, amém, e limpou Josué, né? Limpou o pregador. Então, o diabo se opõe ao pregador, se opõe ao pastor. A gente tem que tomar cuidado, amém? Tá? Você pode também ler depois, não vai dar tempo de ler tudo, né? Porque Daniel 10 é muito grande. Amém? Mas dá uma lidinha em Daniel 10, que ali você vai aprender que o diabo ele intercepta a resposta às orações do santo. Amém? É uma verdadeira batalha espiritual. Tá? O anjo do Senhor está trazendo a resposta para Daniel, tá? E o diabo está lutando contra o anjo do Senhor. Amém? E aí atrasou a resposta 21 dias. Tá? Deus respondeu para Daniel no mesmo dia. E a resposta só apareceu 21 dias depois por causa dessa batalha espiritual que teve. Então, dá uma lidinha em Daniel 10 e veja, amém, como o inimigo luta contra você, contra a tua vida. Em Lucas 13, do verso 10 ao 17, também é grande, não dá tempo de ler, amém? Ali mostra que o diabo oprime pessoas com enfermidades. Então, tem certos tipos de enfermidade
sabe, que é uma maneira de Satanás oprimir o servo de Deus, tá? Por isso que o servo de Deus tem que clamar por cura, pedir a cura do Senhor, não se conformar com certos tipos de enfermidade, tá? Em 1 Tessalonicenses 2:8, amém? E eu vou ler para vocês aqui, 1 Tessalonicenses 2:8, enquanto a pastora Renata vai procurar 2 Coríntios 11, 14 e 15, e deixa no azeite aí, amém? Eu vou ler aqui 1 Tessalonicenses 2, versículo 8. Eu acho que é o 2 Tessalonicenses. Esse versículo não combina. Deixa eu ver. O 1 Tessalonicenses 2:8 não combina, amém? Sobre o que está falando aqui. Diz que ele resiste à obra missionária, tá? O 2:9, o 2:8 e 9 do 2 Tessalonicenses, eu peguei aqui e achei interessante, tá? O 2:7, o 2:6, amém? Eu acho isso aqui interessante para nós ler, tá? Para nós estar mais preparados. Olha o que diz aqui. E vocês sabem, 2 Tessalonicenses 2, versículo 6, tá? Diz assim, e vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. Quem é o perverso que aparecerá? O anticristo, amém? A encarnação de Satanás. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Amém? Então o anticristo não se manifesta enquanto a igreja estiver aqui, junto com o Espírito Santo. Amém? Tá? O espírito dele já está aí. O império da maldade já está no nosso meio aí. Tá? Mas o anticristo não pode aparecer enquanto a igreja estiver aqui. Ó. Então o perverso aparecerá quando a igreja for tirada, né? E o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Amém? Tá? Então nós vemos aqui que quando o anticristo se manifestar, ele vai se manifestar com milagres e com maravilhas. E ele vai enganar muita gente. Amém? Muita gente. Deus vai permitir isso porque o povo não aceitou a verdade de Deus. Não quiseram a verdade de Deus. Então vai ficar com a mentira. Tá? Amém? Mas enquanto a igreja estiver aqui, com o Espírito Santo, o diabo não pode agir nesse mundo aqui por meio do anticristo. Pastor Renata, 2 Coríntios 11, 14 e 15. 11, 14 e 15? É. Ok. Achei aqui, pastor. 11, 14 e 15. É na linguagem de hoje. Isso. Enquanto a pastora está separando ali, Eu ó. achei aqui já. Peraí. Tá. 14 e 15? Isso. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Aí. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações
merecem. Suas ações. Você quer identificar quem é de Deus e quem é do diabo? Pelo fruto. Pelos atos, pelo seu comportamento. Amém? Pelas suas ações. Tá? Você identifica quem é de Deus e quem é do diabo. Tá certo? Tá? Então, tome muito cuidado para você não ser identificado, amém, como alguém que pertence ao diabo, né? Tá? Ele atormenta as pessoas em cujo coração não há espaço para o perdão, tá? Enquanto a pessoa não pede perdão, ela vai ficar debaixo da opressão satânica. Isso mesmo, e fazendo só o que o diabo gosta, né? Amém. Ele usa a arma da dissimulação, é o versículo que a pastora Renata acabou de ler, tá? Ele usa a arma da intimidação, 1 Pedro 5,8, tá? E ele age na disseminação de falsos ensinos, tá? E ele ataca a mente dos homens, tá certo? Aqui não dá mais tempo, amém? Vai ficar muito comprido esse vídeo, então deixa eu parar por aqui, amém? Mas aqui tem muita coisa boa para se tratar. Tá certo? Semana que vem a gente volta, esse tópico nós encerramos. Amém? Quem é o inimigo? E nós aprendemos aí quem é o inimigo. Quem é o inimigo, hein? Amém? O inimigo. Nossa, o inimigo tem várias maneiras. Viu, pastor? Mas tem coisa também, pastor, que às vezes nem tudo é demônio, não. Às vezes a pessoa também, a ruindade da pessoa, viu, pastor? Não tem amor no coração, é vingativo, entendeu? Quer dizer, tem um pouco também de gente também, que se tudo também é o diabo, né? Tem coisa que tem também que saber discernir, que tem muita gente ruim. Tem muita gente ruim que é maldoso, é mentiroso, vive mesmo no engano, entendeu, pastor? Gosta de fazer as pessoas sofrer, entendeu? Então, tem também a ruindade do homem, do ser humano. Tem muita gente terrível. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te proteja, tá? Eu passei alguns versículos para vocês que eu achei interessante passar, mas a hora já foi embora, amém? Semana que vem a gente conversa um pouco mais sobre isso. É um assunto muito palpitante, né? Amém? Porque nós estamos lidando com coisas que a gente convive diariamente. Essa que é a verdade. Mas a semana que vem tem mais, tá? Semana que vem nós vamos falar sobre o equipamento que precisamos para essa batalha. Então nós vamos aprender a respeito dos equipamentos. Amados, que Deus abençoe todos vocês. Que Jesus guarde a vida de vocês. Pastor Renato, faz uma oração rapidinha para nós encerrar esse momento. Senhor, meu Deus, eu quero te louvar, te agradecer por esse ensinamento. Continua abençoando cada irmão, Senhor, a vida do pastor, a minha vida. Continua nos fortalecendo, Pai. Nos ajuda a vigiar, Senhor. Contra, Deus amado, os demônios que se levantam, Senhor, usando seres humanos, Senhor, para nos atacar, Senhor. Mas que o Senhor venha paralisar as obras do diabo contra as nossas vidas, Senhor. E que o Senhor venha tratar, Pai, com aquelas pessoas que são malignas também, que são maus, Senhor. Pessoas ruins, Pai querido, que maquinam mal contra as nossas vidas, Senhor. Eu coloco nas tuas mãos também, Senhor, que o Senhor venha julgar e tratar, Senhor, com essas pessoas que são perversas, Senhor, que desejam mal, que armam armadilha, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, nos guarda e nos livra do maligno, nos livra também dos homens maus também, Senhor. Tu conheces os corações, Pai. Continua conosco, continua nos guardando e nos fortalecendo. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, com as santas consolações, esteja com todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus diga amém. 1, 2, 3. Vitória! 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 Vitória com glória, triunfo. Deus abençoe. Amanhã estamos aqui em Santos, a partir das 8 horas da noite, na nossa escola de discípulo presencial. Tchau, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês. Até amanhã, pro povão de Santos.